aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro e seja muito bem-vindo à nossa aula 25 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E eu já faço um alerta aqui, nesta aula vamos aprender sobre os operadores relacionais e um pouquinho sobre proposições. Então esta e a próxima aula são duas aulas muito importantes. Então faça essa aula com atenção e sempre que for necessário, volte e reveja a aula novamente. Como o próprio nome sugere, operadores relacionais, em diversas situações na programação de computadores, nós precisamos estabelecer uma relação entre diferentes elementos. Imagine, por exemplo, duas variáveis numéricas, uma contendo o valor 6 e outra contendo o valor 9. Nós podemos estabelecer várias relações entre essas duas variáveis para verificar, por exemplo, qual que é a maior, qual que é a menor, se são iguais ou se são diferentes. E aí, como que nós fazemos isso? Para estabelecer relação entre elementos, fazemos uso dos operadores relacionais, que, para nossa alegria, são os mesmos operadores relacionais utilizados na matemática. Dessa forma, podemos listar 6 operações relacionais que nós podemos fazer. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, a operação de igualdade e a operação de diferença ou diferente de. Chamo a atenção aqui para um detalhe importante. 2 sinais de igual é diferente de um sinal de igual. Como nós já vimos, um sinal de igual é para a operação de atribuição. Imagine uma variável x. Ao fazermos algo do tipo x igual a 10, nós estamos atribuindo à variável x o valor 10. Dizendo em outras palavras, nós estamos colocando na variável x o valor 10. Agora, ao fazermos x igual 10, nós estamos estabelecendo uma relação de comparação, ou seja, nós estamos perguntando se o conteúdo da variável x é igual ao valor 10. Perceba que atribuição e comparação são operações completamente diferentes. Com os operadores relacionais, nós podemos agora construir proposições. Uma proposição é uma frase, uma afirmação, cujo valor lógico sempre será ou verdadeiro ou falso. Como, por exemplo, imagine a seguinte afirmação: Belo Horizonte é a capital do Brasil. Qualquer brasileiro que conhece o mínimo de geografia pode afirmar com certeza que essa afirmação é falsa. Agora, perceba a diferença entre a proposição anterior e esta outra afirmação. São José dos Campos é a cidade mais bonita do Brasil. A primeira, Belo Horizonte é a capital do Brasil, é uma proposição, porque nós conseguimos afirmar com certeza se ela é verdadeira ou falsa. Esta segunda, São José dos Campos é a cidade mais bonita do Brasil, nós não conseguimos classificar de forma verdadeira ou falsa, porque ela é uma afirmação subjetiva. O que é bonito para uma pessoa pode não ser bonito para outra pessoa. Dessa forma, não é possível determinar o seu valor lógico, verdadeiro ou falso. Beleza é uma característica subjetiva e cada pessoa pode concordar ou não com essa afirmação. Logo, esta afirmação não é classificada como uma proposição. A primeira frase, Belo Horizonte é a capital do Brasil, independente da pessoa concordar ou não com a afirmação, seu valor lógico sempre será falso, ao menos enquanto Brasília for a capital do Brasil. Ou seja, independe do que a pessoa acha ou pensa a respeito da afirmação. Na programação de computadores, utilizamos proposições o tempo todo. Contudo, são proposições um pouco diferentes desse exemplo que vimos. Outro detalhe interessante referente às proposições na programação é que eu prefiro pensar nelas como uma pergunta e não necessariamente como uma
afirmação. Vamos a um exemplo para facilitar a compreensão. Imagine as variáveis x como o valor 10 e y como o valor 15. Nós podemos escrever a seguinte afirmação: x é maior do que y. Mas também podemos fazer a pergunta: x é maior do que y? Perceba que tanto a afirmação quanto a pergunta podem ser respondidas com um verdadeiro ou falso. Neste caso, a proposição é falsa, porque x como o valor 10 não é maior do que y como o valor 15. Esta proposição pode ser representada na programação por meio dos operadores relacionais. Dessa forma, x maior que y. E aqui fica mais evidente a ideia de pergunta. X é maior que y? Tendo uma resposta verdadeira ou falsa. Outro exemplo pode ser a afirmação x é menor que y, que pode ser verdadeira ou falsa. E a pergunta x é menor que y, cuja resposta também pode ser verdadeira ou falsa. Neste caso, a proposição possui valor lógico verdadeiro e pode ser representado na programação de forma muito semelhante à sua representação na matemática, x menor que y. Dessa forma, podemos estabelecer todas as relações entre as variáveis x e y. Assim, x maior que y, x menor que y, x maior ou igual a y, x menor ou igual a y, x é igual a y e ainda x é diferente de y. O resultado lógico de cada uma dessas perguntas sempre será verdadeiro ou falso. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E na próxima aula nós continuaremos aprendendo sobre os operadores e aí nós veremos em que situação que eles são muito utilizados na programação. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, pressione o sininho, dessa forma você sempre será notificado assim que uma nova aula for lançada. E não esqueça, deixe o seu like aí no vídeo, isso ajuda muito o canal. No mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula.